Olá, gente, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Sejam bem-vindos a mais este encontro em que estaremos trabalhando o princípio da legalidade. Então, o princípio da legalidade será o nosso desafio de agora e ele se encontra anunciado no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, em seu inciso 2º, e já vamos para lá. Já vamos para a leitura do dispositivo constitucional. Artigo 5º, inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aí está o anúncio constitucional do princípio da legalidade. E para isso, para esta nossa aula, eu organizei aqui, eu separei alguns pontos de observação importantes para o seu portfólio. Destaquei alguns pontos de observação comumente, recorrentemente cobrados em provas de concurso, em provas da OAB aí pelo Brasil afora. E o primeiro deles, primeiro dos pontos de observação aqui separado, é que este princípio da legalidade, conforme se encontra anunciado na Constituição, reflete o Estado de Direito. O princípio da legalidade denota o Estado de Direito. O princípio da legalidade diz que somos no Brasil um Estado de Direito. E o que seria ser um Estado de Direito? Hoje nós estamos acostumados com a maioria absoluta aí dos estados, dos países funcionarem como Estado de Direito, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. A história nos mostra que o que prevalecia antigamente era o Estado absolutista, em que o que valia realmente era a vontade do soberano. E aqui não, no Estado de Direito o que vale é a vontade da lei. O cidadão particular ele vai fazer ou deixar de fazer aquilo que a lei determine, não aquilo que a vontade do soberano, de uma autoridade, determine. Então, é por isso que nós somos um Estado de Direito, porque nós temos o princípio da legalidade nos garantindo o império da lei para nortear, para delimitar, para limitar as nossas ações. Nós estamos livres para agir até onde a lei permite que façamos. Nós somos impedidos de agir quando a lei põe limites, mas isso aí está tudo previamente anunciado na legislação, em regulamentos. Inclusive, isso aqui está em perfeita consonância, esse inciso 2º do artigo 5º da Constituição está em perfeita sintonia com o artigo 1º da nossa Constituição. No artigo 1º nós temos que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Estado democrático de direito querendo dizer que o que manda, o que prevalece é aquilo que a lei determina. Então, aí está a coerência do texto constitucional, anunciando-se lá no artigo 1º, que é o Estado de Direito, no artigo 5º, quando trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, trazendo aí o princípio da legalidade. Esta foi a primeira observação que eu gostaria que você anotasse aí no seu portfólio. Princípio da legalidade reflete Estado de Direito. E já vamos para a segunda informação, por mim aqui separada, que é até uma decorrência lógica do Estado de Direito. Eu separei aqui o seguinte, que o princípio da legalidade tem como objetivo evitar a arbitrariedade do Estado. É isso mesmo. Estado, você não pode interferir na vida do particular, além daquilo que a lei permite. Então, a primeira observação para o seu portfólio foi que o princípio da legalidade reflete, denota o Estado de Direito. E a segunda observação para o seu portfólio é que o princípio da legalidade tem como principal objetivo evitar a arbitrariedade do Estado. O Estado, você não pode se imiscuir além do que a lei permite na vida dos particulares. Duas observações e já vamos para a terceira. E a terceira observação por mim aqui separada foi o seguinte: o indivíduo particular ele tem toda a liberdade, e esta sua liberdade se encontra limitada
a partir do momento em que começa o direito de terceiros. Quando começa o direito da outra pessoa, termina o meu direito, né? A minha liberdade, tudo bem, ela existe. Não vou deixar de fazer alguma coisa ou fazer não ser em virtude de lei, mas este meu agir, este meu fazer não pode extrapolar a esfera de direito dos outros indivíduos, né? Então o limite da liberdade individual se encontra justamente quando começa a esfera de direito das outras pessoas. Esta foi a quarta observação e já vamos para a quinta observação importante acerca do princípio da legalidade. A legalidade voltada para o particular é diferente da legalidade voltada para a administração pública e para os seus agentes. Esta legalidade aqui é anunciada no artigo 5º, inciso 2º da Constituição, quando diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ela se encontra dentro do título dos direitos fundamentais, né, do capítulo reservado aos direitos e deveres individuais e coletivos, significando dizer que esse princípio da legalidade anunciado no artigo 5º, inciso 2º, se destina aos particulares, cidadãos, pessoas comuns. Vocês somente serão obrigados a fazer alguma coisa ou a deixar de fazer se for em virtude de lei. Isso porque a legalidade para a administração pública, a legalidade para os agentes da administração pública é diferente. É diferente. Enquanto que para o particular, você não está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Para a administração pública é meio que o contrário. O agente público só, em nome da administração pública, só faz aquilo que a lei autorizar. Lei é quem autoriza o agir da administração pública. Nós vamos encontrar aí o comando constitucional que regulamenta, né, que estipula esta legalidade para a administração pública no artigo 37 da Constituição. Oportunamente estaremos estudando isso aí de forma mais detida. Mas agora o que importa aí para o seu portfólio é esta observação de que a legalidade anunciada no artigo 5º, inciso 2º da Constituição, que nos diz ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, é a legalidade voltada para o particular. Particular, cidadão, você faz ou deixa de fazer, você deixa de fazer ou você é obrigado a fazer somente se existir uma lei estabelecendo isso. Já a administração pública só vai agir dentro dos parâmetros da lei. É a lei que autoriza o agir da administração pública. Esta aí foi mais uma observação e já vamos para uma próxima, né? Nós vamos agora para a diferença entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. Mais uma observação importante, muito explorada aí pelas bancas examinadoras de concursos pelo Brasil afora, é a diferença entre a legalidade e o princípio da reserva legal. A legalidade estamos trabalhando aí, artigo 2º da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Cuidado. Este em virtude de lei, retratado aí no princípio da legalidade, esta lei não tem que ser necessariamente a lei formal, a lei em sentido estrito, a lei ali editada, aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente. Não. Esta lei pode ser qualquer norma regulamentadora, claro, desde que esta norma regulamentadora esteja de acordo aí com os princípios legais. Então, quando se diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, não confunda, não ache que esta lei obrigatoriamente é a lei formal, a lei que passa ali por todo um processo legislativo. Não, é a lei, esta lei, a lei formal, e também regulamentos diversos, desde que esses regulamentos diversos não estejam aí contrariando o espírito, né, o princípio da legalidade, o princípio das leis vigentes aí no nosso país. Isto é legalidade.
é o agir de acordo com o que determina a lei, seja a lei formal, seja o regulamento. Já o princípio da reserva legal é diferente. O princípio da reserva legal, inclusive eu trouxe aqui um inciso do artigo 5º, o inciso 13, para exemplificar e para melhorar a sua compreensão. Nos diz o inciso 13 do artigo 5º da Constituição: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Esta lei aí sim, esta lei aí, obrigatoriamente tem que ser uma lei formal, uma lei aí que passe por todas as fases do processo legislativo. É a isto que se chama reserva legal, reserva de lei, lei em sentido estrito. Então, marque bem essa diferença, princípio da legalidade aí para o particular, quando diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se ele não em virtude de lei. Pode ser a lei formal, pode ser regulamentos, né? Regulamentos que estejam de acordo com os princípios das leis, né? E o princípio da reserva legal é quando aquela matéria obrigatoriamente tem que ser tratada por lei em sentido estrito. E aí, gente? E aí foram essas nossas informações, os pontos mais importantes a se observar a respeito do princípio da legalidade. Espero que tenha sido útil aos seus estudos e já convido você para o nosso próximo encontro aqui no canal, nossa próxima aula daqui a pouquinho. Já estaremos aí gravando esta próxima aula, quando estaremos trabalhando a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Inviolabilidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, conforme se anuncia no artigo 5º da Constituição, em seu inciso 10. Será o nosso próximo desafio. Espero contar aí com a sua audiência e até já.